Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui para falar para vocês hoje da perspectiva de inflação e atividade para o ano de 2024. Então vamos lá, começando pela expectativa do PIB de 2024. A gente está projetando uma desaceleração em relação ao PIB de 2023, que a gente espera que seja bastante forte, né? A gente vai ter a divulgação do dado do quarto trimestre ainda nesse primeiro trimestre de 2024, dado que tem uma defasagem aí no tempo. Mas por que a gente vê essa desaceleração? Primordialmente por conta de agricultura, né? Então a gente teve uma safra recorde em 2023 e isso não deve se repetir em 2024, né? Além disso, outros efeitos dessa safra recorde é que a gente teve uma exportação muito grande também no ano passado, né? Então todo esse efeito atípico não deve se repetir em 2024. E aí, quando a gente olha para o PIB desse ano, o que a gente deve ver, né? Ainda deve ter um consumo relativamente aquecido, né? Dado que o mercado de trabalho está chegando a uma desaceleração, mas ele está se mantendo ainda num patamar elevado, com geração de postos de trabalho num ritmo firme ainda, né? Então, o mercado de trabalho ainda deve ajudar no crescimento de 2024. Né? E além disso, o que a gente tem visto também é um aumento da produtividade no período pós-pandemia. Né? Então a gente ainda vai ver um crescimento relativamente forte para o que a gente vinha do período antes pandemia nesse ano de 2024. Bom, e aí de riscos para baixo no PIB do ano que vem, a gente tem a parte do investimento, né, que no ano passado já teve uma desaceleração considerável, e nesse ano tem a expectativa de que não seja um dos grandes motores do crescimento, né? Então, caso a gente tenha uma desaceleração adicional, pode acabar retirando um pouco do PIB, da projeção de PIB de 2024. E aí, para a inflação, a gente prevê desaceleração em relação ao ano passado, né? E aí, quais são os principais fatores? A gente não deve ter mais tanto aumento de impostos quanto a gente viu no ano passado, né? Então toda aquela devolução de impostos sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações não deve reaparecer na mesma intensidade agora em 2024, então toda essa parte de preços administrados deve desacelerar, e mesmo na inflação de serviços a gente também vê uma continuidade da desaceleração, né? O nível ainda deve ser um pouco alto, né? Mas deve continuar desacelerando, aí todo o efeito defasado da política monetária aparecendo nessa inflação de serviços. Por outro lado, o que é um fator de risco para a inflação desse ano? Acho que o principal está na inflação de alimentação. A gente viu a força do El Niño aparecendo no ano passado, né, com a inflação de alimentação em dezembro subindo bastante. A gente deve ver esse efeito aparecendo no primeiro trimestre desse ano. Existe a expectativa de que isso desacelere até meados do ano, né, quando a gente deve sair do El Niño e ir para um clima de neutralidade, porém, né, se os efeitos forem mais fortes do que a gente está projetando, essa inflação de alimentos pode implicar num IPCA mais alto nesse ano. Além disso, tem a inflação de bens, né, que veio desacelerando também com a normalização das cadeias produtivas globais depois da pandemia e deve ter uma leve acelerada nesse ano, né? E aí, a observar, já entram também fatores como riscos globais, que apareceram lá no Oriente Médio e que podem estar afetando novamente as cadeias produtivas, então pode ter uma inflação de bens utilizados mais altos. Bom, então para a inflação é isso, a gente projeta essa desaceleração, né, em relação ao ano passado, ainda fica um pouco distante da meta, com essa colaboração de administrados e serviços mais baixos. Por outro lado, a gente vê a inflação de alimentação e de bens industrializados para cima. Bom, gente, então é isso. Para mais projeções e expectativas aí macroeconômicas de 2024, conta com a gente. Até mais!